Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Pode Tudo. E hoje no Pode Tudo eu trago novamente o Dr. Leonardo Maciel. Vocês gostaram tanto que eu resolvi convidar ele de novo. Ele é um médico muito querido, gosto muito dele, e ele tem ênfase em medicina do sono. Então hoje o nosso tema é sobre sono e a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês mandaram, tá bom? Seja bem-vindo, Léo. Sinta-se em casa novamente. Obrigado pelo convite, pelo novo convite. Estou à disposição. Gente, eu tenho muita curiosidade, porque a mãe não dorme, né, gente? Mãe faz o quê? Não dorme, né? Sobrevive, né? Então, Léo, por que a gente precisa dormir? Pois é, o sono é uma necessidade fisiológica do corpo, né? Do ser humano e de todo animal. Todo animal, desde o mais simples até o mais desenvolvido, é uma necessidade fisiológica. E diferente do que as pessoas pensam, o sono não é desligar, não é apagar. Gente, eu sou muito acelerada, adoro isso, né? E eu já entrei, assim, no assunto com tudo, né? Porque minha noite não foi daquelas. Então, eu queria saber, Léo, se o sono, ele é... Na verdade, o que é o sono? O sono é um estado de redução da nossa atividade e da nossa consciência. Então, ele não é simplesmente um desligar de luz, ele não é um apagar, igual as pessoas pensam. Se fosse assim, qualquer pessoa que estivesse sedada, ou que inclusive usa remédios para dormir, né, ela sempre acordaria melhor, porque ela dormiu aquela quantidade que ela acha que precisa. Então, o sono não é isso. Ele é uma redução da nossa atividade, da nossa consciência. Ele é um pedaço do nosso dia. Ele é uma parte do nosso dia, em que você está com menos consciência, com menos atividade, mais relaxado. Você falou, toma remédio para dormir. Existe remédio para dormir? Não existe remédio para dormir. Existem remédios que têm um efeito no sono, ou pelo menos em partes do sono. E essa pergunta é muito boa porque remete a isso. As pessoas procuram sempre um remédio para fazer o sono. É como se eu procurasse um remédio para eu não precisar me alimentar, ou como eu buscasse uma pílula para eu não sentir sede. Não existe. É 2 copos d'água e alimentar direito. Tá, então me ajuda aqui a entender. Eu preciso dormir, é uma coisa que é essencial para o funcionamento do meu corpo. É isso? É uma exigência do seu corpo, não é uma opção. Eu não posso dormir menos, não posso dormir mal, e é uma exigência do nosso corpo, assim como comer e tomar água. O sono é um estado de consciência? Não. É um estado de consciência, é um estado reduzido de consciência. É como a gente comparar, né, com o pit stop da Fórmula 1. Né? Quando você está numa corrida de Fórmula 1 ou qualquer corrida, né, os carros estão correndo, fazendo as voltas, mas eles precisam parar. Ele não consegue trocar, né, as rodas, ou trocar o bico do carro, ou colocar gasolina em movimento. É impossível fazer isso. Então, ele tem que parar enquanto os mecânicos trocam as rodas, colocam combustível, acertam alguma outra coisa que precisa acertar eletronicamente no computador, uma peça que precisa trocar, e o carro continua ligado. Então, isso é muito. Essa comparação foi no último congresso de sono que eu fui. Eu achei muito legal essa comparação, porque dá essa ideia que a gente não desliga durante o dormir. A gente não desliga, o coração continua funcionando, né? Eu tô respirando, tá tudo ali. Mas nem a consciência desliga. Ela reduz. Se ela reduz, ela continua funcionando com atividade menor e com outras funções. Tá, eu tenho várias dúvidas, curiosidades sobre isso. Vamos lá. Então, quais são os níveis? Existem níveis de consciências, então? Não, existem fases do sono, né? Tá. O sono, ele começa numa fase que a gente chama, são 3 fases de sono não REM e uma fase de sono REM. REM é uma sigla, REM, que é Rapid Eye Movements, que é uma sigla em inglês que quer dizer movimentos rápidos dos olhos. Isso quer dizer, na verdade, que seus olhos ficam mexendo durante essa fase do sono. Todas as fases são importantes, inclusive a fase AN1, que é a primeira fase, que é aquela sonolência. É quando você está em casa começando a fechar os olhos, começando a ficar sonolento, e a pessoa ainda te pergunta uma coisa e você consegue responder. Depois você tem uma fase de sono mais superficial, uma fase de sono de ondas lentas e a fase REM. Essas fases, elas tendem a ter um curso, mas não necessariamente é obrigatório, essas podem superpor, podem uma começar
antes da outra, e geralmente você repete essas fases do sono durante o período de sono. 3, 4, 5, até 6 vezes você faz ciclos dessas mesmas fases durante o sono. Um exemplo para você entender, quando você desliga, por isso que eu falei que é diferente de apagar. Quando você desliga o computador, ele precisa de um tempo para processar aquela informação, né? Seriam como se fossem as fases iniciais do sono, as fases, né? É uma preparação, tá? A mesma coisa quando você liga, né? Ele também demora um tempo para puxar todos os arquivos, tudo que ele precisa para funcionar. É como a gente acorda. Eu preciso de um tempo, né? Ninguém acorda fazendo uma conta de matemática ou já resolvendo problemas complexos, né? Então, é mais ou menos essa comparação. Você precisa de todas as fases. Que alívio, gente. É normal, então, a gente acordar devagar, lento, falar assim, calma que eu nem acordei direito. É comum. É normal, né? Normal. Agora, qual que é o momento certo, se existe um momento certo de falar, tá na hora de eu ir pra cama? Porque você falou assim, que tem aquele negócio, eu vou bocejando, eu vou começando a ficar com raciocínio mais leve, é um processo de dormir. Qual que é o momento certo que eu sei, não, agora eu preciso deitar? Quando você está com sono. Sonolência. Né? E isso é um dos grandes problemas da atualidade, porque as pessoas não estão respeitando essa sonolência. A gente mantém as luzes acesas, muitas telas, computador, tablet, celular, e isso é uma das coisas que atrapalha esse início do sono, a luz, né? E você acaba ou querendo participar das atividades da casa. Ah, mas eu quero ficar com meu marido que tem costume de dormir mais tarde. Você tem que respeitar o seu padrão, né? Então, se eu estou com sonolência, já é hora de ir para a cama. Gente, isso é bom demais, isso é muito satisfatório que meu marido escute essa entrevista, porque eu tenho o hábito de nós vamos para a cama juntos, mas ele é mais noturno do que eu. Sabe? Eu não sei se é essa a característica certa, mas ele dorme mais tarde do que eu não. Eu tenho ali meu reloginho, dá 8, 9 horas, eu preciso dormir, eu tenho que ir dormir. Isso, e esse reloginho que você falou é extremamente importante. A gente tem relógios internos e relógios internos. A gente chama de Zeitgebers, do alemão, que é você ter um relógio, né? Como se fosse um regulador desse relógio, né? A gente tem vários desses relógios. O mais importante que a gente tem interno é a melatonina, que é um hormônio, né? Produzido pelo cérebro, pela glândula pineal, e ela começa a ser produzida no final da tarde, mas a produção dela é inibida pela luz. Então, quando começa a entardecer, eu começo a produzir mais melatonina. Ela sinaliza para o nosso cérebro, está na hora de dormir. Só que se eu acendo uma luz, aí é o Zeitgeber externo, é um sincronizador externo. Se eu acendo uma luz, eu inibo a minha glândula pineal a produzir essa melatonina, ou menos. Então, eu tenho menos sinalização de que eu preciso dormir. Por isso que é importante. Eu tenho um relógio interno, mas eu tenho que também diminuir os relógios externos, essa sinalização externa. Uma das coisas que a gente fala em medicina do sono é pedir para os pacientes reduzir as luzes no final da tarde. Apaga a luz do teto, deixa a luz do abajur, diminui a luz, a tela, a luminosidade do computador e evite as telas no final da tarde ou início da noite. É bom falar sobre isso, que o nosso operador, o Guilherme, estava até comentando comigo que ele tem o hábito de tomar melatonina. Tem pessoas que precisam dessa reposição orgânica ou não? Isso é pelo fato da gente estar muito exposto mesmo às telas, às luzes? A privação, Como que é isso, a privação de sono, ela é um dos problemas atuais, né? Quer dizer, o que é privação de sono? Eu tendo a dormir menos do que eu preciso, por vários motivos, mas um deles é voluntário. Eu quero participar da casa, eu quero estudar. Quero dar conta de tudo. Eu quero trabalhar, né? Tem pacientes minhas que falam assim, eu estou acordando mais cedo para praticar atividade física. Ótimo, atividade física é ótimo para a saúde. Mas você acordar mais cedo, sem dormir mais cedo, você está reduzindo a sua quantidade de sono. Então, você ter uma quantidade, uma qualidade de sono é muito importante, né? Então, esses cuidados que a gente chama de higiene do sono, ela é muito importante para o tratamento das doenças do sono. O Tony tem uma coisa que ele fala comigo que eu não consigo entender muito bem.
Ele fala, ele tem insônia, a gente se conheceu com ele falando a historinha de ter insônia, tomando medicação para insônia, mas ele encosta e dorme, assim, fácil, muito fácil. Como que é isso? Me explica isso aí pra não ter briga mais lá em casa. O Tony tá com problema de sono. Por quê? Se ele tá falando que ele tá encostando e dorme em qualquer lugar, e essa fala é muito comum, tá? Não é só o Tony, mas várias pessoas têm isso. Em qualquer lugar que eu encosto, eu durmo. Eu durmo fácil em qualquer lugar. Não é normal. Isso não é sono bom, né? Às vezes elas nem percebem que ela tem insônia, como o Tony percebe. Ela fala, eu durmo a noite inteira e tenho sonolência durante o dia. A gente chama isso de sonolência excessiva diurna, no dia e início da noite. São pessoas que cochilam, caem no sono, ou mesmo dá aquela pescada rápida durante o dia. Exatamente. Ô, Léo, é só falar de sono, não tem como, não. O sono dela não está legal. O normal é você dormir a quantidade que você precisa e não ter sonolência durante o dia, nenhuma. Uma coisa é abrir a boca, ter um pouquinho de sonolência, mas pescar, dormir, não é normal. Isso quer dizer que ou ela está tendo pouco sono, privação de sono, ou sono mais curto, ou dormindo menos, ou a qualidade de sono dela não está legal. Eu já tive pacientes que falam assim, quanto mais durmo, mais cansado eu fico. Por que isso? Porque o sono dela tem algum problema. Com alguma doença do sono, uma apneia do sono, uma síndrome de movimentos periódicos, né? Um ronco excessivo, mesmo sem apneia, né? Parassonias, outras doenças do sono que estão fazendo esse sono, enquanto ela está dormindo, não sendo de qualidade, ela não descansou. Isso entra naquela questão do dormir a noite inteira, mas acordei cansado? Sim, exatamente. Ela dorme a noite inteira e acorda cansado, né? Como que a gente pode fazer uma dica, assim, para ajudar essas pessoas que têm esse problema? Bom, percebendo ou não que eu tenho insônia, que eu tenho não dificuldade de dormir, e eu acordo cansado, eu percebo que o meu sono não é restaurador. Eu tenho sonolência excessiva diurna, eu percebo que eu pesco um pouquinho, dou uma cochilada em momentos que eu não deveria fazer isso, né? Minha memória está fraquejando. Eu tenho problemas de lembrar as coisas, de atenção, né? Eu tenho irritabilidade durante o dia, os sintomas de humor, né? Diminuição de libido sexual, inclusive, né? Desregulação de pressão e de glicose. Eu estou tomando meus remédios de pressão certos, estou tomando minhas medicações de diabetes, mas eu não consigo controlar essa pressão. Meu cardiologista não está entendendo por que eu não estou controlando a minha pressão. Né? Meu endocrinologista não está entendendo por que minha glicose, apesar de eu aumentar as doses da medicação, continua dando picos. Isso pode significar uma doença do sono. O sono, então, ele é tão importante quanto beber água para o nosso corpo? Tanto importante quanto o alimento. Uma pergunta, não estava nem combinado, né? Viu, gente? É curiosidade minha mesmo. Por que o adolescente tem mais sonolência? Numa certa fase da adolescência, por volta de... eu não vou lembrar certinho, mas sempre por volta de 13, 14, 15, até 18, até 20 anos, os adolescentes têm o que a gente chama de atraso de fase. Então, eles tendem a dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Eles preferem fazer isso. Não é uma escolha deles. Nós não estamos falando naqueles adolescentes cujos pais permitem, né? Quem manda na casa é o pai. Permitem. Graças a Deus, quem manda na casa é o pai. Tira uma responsabilidade da mãe aí, gente. Perdão, toma água. Esses adolescentes que ficam mais no celular, né? Lá em casa tem uma regra, não pode nem carregar os celulares perto, a não ser para um despertador, e mesmo assim, né? Você pode comprar um despertador. Então, nós estamos falando daqueles adolescentes que mesmo dormindo bem, não tendo uma queixa de sono, eles atrasam, chama atraso de fase. Uhum. Esse atraso de fase é comum e ele tende, depois da idade adulta, a voltar ao padrão normal dele. No Instituto do Sono, onde eu fiz minha especialização, eles fizeram um trabalho com algumas escolas de São Paulo e eles propuseram para eles o seguinte, olha, vamos pegar as crianças mais novas e colocar de manhã, e vamos pegar os adolescentes e colocar à tarde. E a medida era o desempenho escolar. E, de uma maneira geral, o desempenho escolar melhoraram nos adolescentes. Os adolescentes que
tinham aula à tarde e melhoraram, porque eles podiam dormir mais tarde e acordar mais tarde, mantendo qualidade e a quantidade de sono. Tem pessoas que são, então, mais... eu não sei o termo técnico certo de falar, mas tem pessoas que são mais do dia, pessoas que são mais da noite. Tem, existem pessoas. A maioria de nós somos, a gente caminha entre as duas coisas, nós somos variáveis, a gente consegue uma maleabilidade maior. Eu consigo ir numa festa e acordar um pouquinho mais tarde, ou compensar esse sono no outro dia. Algumas pessoas, né, são vespertinas. Eles não só têm a preferência de dormir mais tarde, como eles gostam de acordar mais tarde. Não é preguiça, tá? Não é... É fisiológico. É fisiológico, tá associado a um gene específico, inclusive. E você pode pegar na história familiar que tem alguém que é assim também. Além disso, elas não só gostam de dormir mais tarde e acordar mais tarde, nós estamos falando bem mais tarde. Nós estamos falando 1, 2, 3 horas da manhã, acordando às 10, 11. Se você fizer a conta, ela dormiu 7, 8 horas. Né? A quantidade de sono. Mas elas não funcionam bem de manhã. Não é só aquele acordar que a gente comentou. É aquela pessoa que fala assim, olha, eu durante a manhã, meu rendimento é menor, meu raciocínio é menor. Não produzi nada. Eu não produzo. Depois do almoço, de preferência à tarde, eu funciono bem. À noite, eu funciono maravilhosamente bem. Existem os matutinos. São menos frequentes, mas aquelas pessoas que 8 horas da noite já estão, como se diz aqui em Minas, né? Babando. Né? E elas gostam de acordar cedo, 4, 5 horas da manhã. Então, a pessoa dormiu às 9 horas, 8 horas da noite, 4 horas, ela acorda, às vezes, sem despertador. Entender isso sim. Fugiu a palavra daqui na minha cabeça. É uma maravilha esse trem aqui. Mas isso é fundamental para o funcionamento da casa fluir bem também, né? Sim, claro. Como a gente falou dos adolescentes, se você entender que o seu filho não funciona bem, ou você mesmo identificar isso em você, até mesmo o seu rendimento no trabalho, seu rendimento na vida como um todo. Sim, eu já tive pacientes que me relataram que sempre foram estigmatizados como preguiçosos, porque sempre preferiram, tinham um padrão vespertino, e tem trabalho dele de dia e sempre foram tentando ter trabalhos ou funções mais no final da tarde, à noite, e sempre foram taxados de preguiçosos, né? E a hora que você leva essa informação para eles, eles podem, evidentemente, né, alterar o seu ritmo de trabalho, é um alívio para a pessoa. Como que a gente pode fazer uma melhoria do sono para quem, por exemplo, não sou da parte da manhã, vespertino. Mas eu preciso disso, de ser funcional. Existem alguns tratamentos que a gente pode fazer para esse tipo de pessoa, né? Existem algumas medicações, até os indutores do sono, como a melatonina, né? Que não é um indutor, mas um hormônio. Mas a gente pode utilizar desses medicamentos e estratégias de higiene do sono para melhorar essa necessidade que é fisiológica dela, né? É difícil, é um padrão fisiológico, não é difícil a gente mudar isso, mas existem algumas estratégias, inclusive medicações que a gente pode utilizar. Eu sempre ouvi dizer que o ideal é a gente dormir 6 horas, né? Isso é verdade? Isso é mito? Como que é isso? De uma forma geral, a gente tem uma necessidade, a maioria das pessoas, de 7 a 9 horas. Algumas pessoas, além desses padrões que a gente comentou, de ser vespertino ou matutino, ou padrão variável, né? Algumas pessoas são longo dormidores. Eles dormem mais, eles precisam de dormir mais. Além de 9, 10, às vezes 11 horas. Algumas pessoas são dormidores curtos, elas conseguem dormir menos. Muito importante que não é consegue, eu quero dormir menos. Se eu preciso de 7 horas de sono, eu já fiz a minha conta, eu preciso de 7 horas de sono, eu consigo um dia ou outro dormir 6, ir numa festa, né, acordar mais cedo para vir para o Pode Tudo, né? Mas isso é um ou outro dia. Na maioria dos dias eu preciso respeitar. Isso está acontecendo muito, a pessoa, eu preciso estudar, preciso malhar, preciso fazer atividade física, preciso cuidar dos filhos, e ela acaba reduzindo a quantidade de sono. Isso não é uma opção. É como se reduzisse a quantidade de água e de comida que você tem no dia. Uma hora isso vai ser cobrado do seu organismo. Então, as pessoas que são dormidores curtos, elas são, assim, geneticamente determinadas. As que são dormidoras longas também. Então, não é uma opção.
uma noite mal dormida tem muitos efeitos colaterais? Ou imediatamente. É imediato? Imediatamente. No dia seguinte. Você consegue recuperar? Sim. Né? Nesse mesmo Instituto do Sono, o pessoal fez alguns trabalhos que mostravam que uma noite dormida já diminuiu o desempenho no outro dia. Mas acima de 3 noites chega a ser irrecuperável isso. Você já não consegue recuperar. Você já teve alguma consequência disso. Léo, e você como médico, a classe da saúde como um todo que trabalha, né? Às vezes dá o plantão da noite ali, de 19 às 7. E aí? Você tem que recuperar. Você tem que recompensar. Como? Ou você dorme antes, ou você dorme depois. A gente sabe que, né, num país como o nosso, onde a gente Muitas tenta... vezes não é possível. Não tem, mas você vai ter consequências. Com certeza. Mesmo a pessoa sendo aquela que, igual você relatou, dorme tarde para acordar mais tarde, ela vai ter problemas. Vai ter problemas se ela não respeitar a qualidade e a quantidade de sono dela. E tem alguma coisa também que essa pessoa pode fazer para recuperar? É dormir. Não tem outra coisa que recupera o sono, né? Você tem que dormir. O sono não é descansar. O sono tem várias funções, né? Então, não é só descansar. Você pode descansar deitando numa rede, sentando numa cadeira, descansar, fechando seus olhos, sem dormir, você pode descansar. Então, descansar, você descansa em qualquer lugar. O sono, além de descansar, porque você aproveita que você está inativo, né? Numa atividade menor, né? Não é nem inativo. Numa atividade menor, né, você aproveita para descansar, mas o sono tem várias outras funções. Então, nessas fases do sono, já foi determinado que todas essas fases são importantes, porque as fases de sono não REM, ondas lentas, têm importância para a imunidade, para o crescimento, né? Existem variações hormonais durante o sono que são importantes, principalmente para criança e para o adolescente. É onde você mais cresce durante o sono. Onde os seus neurônios, na fase de sono REM, conseguem fazer uma limpeza, né, das coisas que eu não preciso para o dia a dia, né? Então, as pessoas me perguntam muito assim, por que eu sonho? Por que eu não sonho? Por que eu durmo? Então, essas funções, inclusive para a memória, para o outro dia, para você ter uma boa memória, é muito importante o sono, né? E um sono de qualidade. Eu tenho uma curiosidade para mim, pro meu uso pessoal, gente. Um amigo meu marcou um casamento, quinta-feira, 4 horas da tarde, e já avisou que a festa vai durar a noite toda. Eu tenho meu hábito, igual eu falei, de dormir, né? Meu reloginho ali, 8, 9 horas da noite. Eu tava pensando no uso de um energético para poder dar conta da noite toda. O uso do energético ali. O que você acha sobre o sono? Eu acho que nada bom. Não é bom. Se você usar um estimulante, um energético, não é legal. A não ser em situações eventuais né? E não deve ser usado de forma nenhuma em situações de risco, né? Para dirigir, ou mesmo que não seja de risco, para fazer uma prova, você não vai melhorar a sua atenção e a sua atividade com o uso de um energético, né? É muito comum as pessoas fazerem isso. O ideal nessa situação que você me falou eu vou dormir um pouquinho à tarde antes do casamento, da festa, e vou conseguir repor um pouquinho no outro dia. Então, se eu quero passar a noite acordada, para uma eventualidade, tá, gente? Para não atrapalhar ali a qualidade, porque o sono não tem como recuperar, igual a gente acabou de aprender. Eu devo dormir um pouquinho antes, né? Aproveitar ali a tardezinha, né? Depois enche a barriga, entendeu? Come bastante. Pra você não passar vergonha na festa. Aí você dorme um pouquinho depois do almoço. Aproveita um pouco mais à noite. E aí, no dia seguinte, você dorme um pouco mais também. Esse seria a cena ideal. Isso, sem encher a barriga. Sem encher a barriga? Não pode almoçar muito e deitar? Não pode. Não pode, porque além de você ter outras consequências, como refluxo gastroesofágico e tudo, você se alimentar, principalmente de comidas pesadas, é uma das coisas que a gente pede na higiene do sono para o paciente não fazer. Alimentar-se 1 hora, 2 horas antes, comida mais leve. Então, eu vou almoçar e vou deitar? Tem gente que consegue, mas não é o ideal. Entra naquela coisa de mãe, de vó, de passa de geração em geração, assim, acabou de comer, não vai nadar. Sabedoria dos idosos e dos antigos, né? Então, você vai comer, não vai deitar nadar também. não, né? Mas o deitar, sim, ele atrapalha o sono. Se você comer uma quantidade, ou alimentos mesmo, que não seja quantidade, alimentos muito estimulantes, que tenham cafeína, né? Ou outros estimulantes como glutamato, né? Esses energéticos, né? Alimentos muito condimentados, né? Isso pode atrapalhar o sono.
Tô chocada, fazer um monte de coisa errada e não sabia, gente. É isso aí. Bom, tem alguma coisa importante, fundamental pra gente saber sobre o sono? Tem. Acho que a mensagem que a gente tem que deixar sobre essa questão das funções do sono, que são várias, né? Como eu falei, imunidade, né? Existem trabalhos que mostram até que aumenta a chance de você ter câncer quando você dorme mal, quando você mantém a luz acesa, né? Para as crianças dormirem, né? Além de imunidade, câncer, memória, atenção, libido, todas essas funções do sono, você percebe que seu sono não está de qualidade se você tem sonolência excessiva diurna, se você tem comprometimento do seu dia, irritabilidade, mau humor, memória fraca, sintomas depressivos, né? Meu desempenho está baixando, minha pressão não controla, minha glicose não controla. Isso são indícios durante o seu dia que sua noite de sono não estava boa. É diferente da pessoa que tem insônia. Depois a gente pode falar um pouco mais de insônia, que tem várias causas e várias formas. Mas é diferente da pessoa que fala assim, eu sei que eu não durmo bem, eu não estou dormindo bem. A pessoa às vezes dorme bem, mas... Estou falando errado. A pessoa dorme uma quantidade boa de sono, mas ela tem... não é de qualidade. E não é de qualidade. Pra gente poder fechar aqui sobre sono, entender como que funciona, eu queria saber um pouco sobre aquelas luzinhas, que agora tá crescendo de novo, né, nos assuntos e tudo mais, que você deixa no quarto uma luz vermelha, uma luz azul. Isso influencia mesmo sobre o sono ou não? Sim, foi até desses trabalhos que eu mencionei, que existem essa luz, né, de guarda que eles falam, né, para as crianças principalmente, para os bebês, não é legal. Isso é luz, atrapalha o sono, atrapalha a melatonina, atrapalha os hormônios do sono e pode ter consequências. Pode ter consequências tanto para diminuir a qualidade do sono, quanto consequências nesses hormônios que eu falei, inclusive de imunidade, e aumenta o risco até de ter alguns tipos de câncer. Então, luz em hipótese alguma. Escuridão, total. Luz no corredor acesa? Nenhuma. Nem no banheiro? Nenhuma. Nenhuma. E é fácil, não dá trabalho, mas não é difícil educar as crianças, né? O Pedro e o Rafael, no início, né? Quando eles eram crianças, eles pediam para deixar uma luz acesa, né? Hoje, eles pedem para apagar, eles não toleram nenhuma luminosidade, nem do ar-condicionado. Eu moro em Vitória, né? No Espírito Santo. Então, sem ar-condicionado não dá. Nem a luz do ar-condicionado eles gostam mais. Por quê? Isso atrapalha. A pessoa percebe que aquilo atrapalha, né? Mas se você não educou os seus filhos, suas crianças, seus bebês a dormirem na escuridão, eles vão ter mais dificuldade. Então, é preciso educar as crianças a dormir na escuridão completa, nem do corredor. Tem um caso de curiosidade sobre isso que eu já vi, o pastor Cláudio Duarte contando sobre a luz do ar-condicionado. Ele precisa, eu não sei bem, viu, gente? Tem muito tempo que eu vi essa história, mas ele precisa de um ponto de referência na escuridão, senão ele não consegue dormir. Aí ele foi lá e colocou a luzinha do ar-condicionado, pra ele era o suficiente. E a mulher dele, incomodada com aquele pontinho de luz pra dormir, colocou aquela fita preta tampando, né, a luzinha. Ele foi lá, arrancou ela. Então, assim... A gente tem que saber lidar com essas situações também e balanceando a educação, vai tirando aos poucos. Já que você acostumou com aquela luzinha vermelha ou com aquela luzinha azul, vai tentando retirar aos poucos. Poucos. Que é um processo também. E ele fala que ele precisa, mas é uma necessidade provavelmente psicológica dele. Não, né? Fisiológica. Não, né? Fisiológica. Ela está atrapalhando o sono dele, mesmo ele não sentindo. Gente, nós tivemos uma participação muito especial na criação desse podcast, desse assunto, que foi a IA, né, a inteligência artificial com o ChatGPT. Ela nos auxiliou aqui no nosso tema, nas nossas pautas para o podcast. E eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Nós vamos voltar, não percam, com insônia. Nós vamos começar a tratar agora sobre os distúrbios do sono. O que é, quais são, como identificar que distúrbio você tem, qual tipo e qual o melhor tratamento. E, depois vocês sigam lá o Dr. Leonardo Maciel. E eu vou trazer ele para o Belo Horizonte. Eu vou ficar na cabeça dele aqui para ele abrir um consultório aqui, porque vocês me mandam muita mensagem perguntando sobre ele, onde que ele atende. Então, nós vamos trazer ele para o Belo Horizonte, hein, gente?
Um beijo. Não se esqueçam, siga a gente, comenta, compartilha. E se o conteúdo é importante para a saúde de alguém da família, manda para essa pessoa. A gente precisa dormir bem e dormir muito não é um problema, tá bom? Tchau, gente. Até mais.